sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Aline Fanelli e esse é o videocast Pausa é Power, o videocast da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana, apresentado por Powerade. Hoje eu tenho aqui do meu lado o jornalista Márcio Porto e a gente tem a honra de receber o jornalista e comentarista da ESPN, Gustavo Zupac. Seja bem-vindo, Zupac. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Prazer estar com você, com o Márcio Porto, com todo mundo que está com a gente. Amigos de longa data, né? Já rodamos muitos estádios por aí, continente afora. Vamos sentar para contar a história e para falar sobre o que aconteceu e o que vai acontecer, né? Acho que a gente teve semifinais muito boas das duas competições e duas finais bem diferentes e que prometem muito, né? Vamos começar então com a Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana, Fortaleza e LDU. Que campanha desse Fortaleza, Zupac, que você teve por lá, né? Acompanhou presencialmente. Foi, durante as duas competições eu acompanhei mais a trajetória do Corinthians, primeiro na Libertadores, com a queda para a Sul-Americana, e aí eles se encontraram nessa semifinal, né? Então eu fiz os dois jogos, o jogo aqui em São Paulo e o jogo lá no Castelão, com uma classificação assim incontestável do Fortaleza. Até falei isso, acho que em nenhum momento, especialmente no segundo jogo, né, em nenhum minuto se abriu a possibilidade de outro finalista que não o Fortaleza. E foi muito legal acompanhar de perto essa classificação e muito bonito poder ver a atmosfera de lá, assim, a importância disso, e o Márcio sabe, para o futebol do Nordeste como um todo, para o futebol do Ceará, claro, mas para o futebol do Nordeste como um todo, e o impacto, né, um cartão de visitas para o continente de uma região muito importante do Brasil e um clube que faz um futebol de maneira muito diferente. Então foi muito comovente, foi uma cobertura muito comovente poder contar a história do Fortaleza finalista. Não é o primeiro clube nordestino, eu até falei isso no ar e falei errado, não é o primeiro clube nordestino finalista de uma competição sul-americana, porque o CSA jogou a final da extinta Copa Conmebol em 99, perdeu para o Tajeres de Córdoba. Mas é uma campanha histórica do Fortaleza e eu acho que não dá para se contentar só com o rótulo de, cheguei à final, porque tem condições de ganhar. E com uma torcida espetacular, né? Eu nunca vi, da cabeça. Eu não me lembro, maluco da cabeça a gente tinha falado da Libertadores. Eu não me lembro... É outro tricolor. É outro tricolor. Não me lembro recentemente de ter visto uma festa como eu vi no Castelão. Assim, e a gente frequenta os estádios, principalmente aqui em São Paulo, é outra parada. Acho que é outra relação com o esporte, outra relação com o futebol, a ausência de momentos tão importantes como esse por várias questões. Foi uma atmosfera que eu não estava acostumado a ver. E, assim, mesmo que tivesse lá torcendo para qualquer time que fosse, você não consegue torcer contra aquilo que você está vendo. Foi muito contagiante. E eu ainda lembro que depois que o juiz acaba a partida, porque você tem comemoração de estádio, né? O torcedor ali se exaltando, mas a torcida cantava a mesma música e por minutos e minutos depois do jogo. Então foi algo que parou no apito final e a comemoração, e não. Foi algo que continuou e isso contagia. Não tem como os jogadores não serem contagiados por essa festa. E o estádio todo, isso que me impressionou demais, o estádio inteiro. Não é o setor da organizada, até porque o Fortaleza está rachado com as organizadas, com as principais. Não é só aquele setor, né? Era o estádio inteiro cantando as mesmas músicas, na mesma energia, um show dos mosaicos, né? Então foram acho que 5 níveis de mosaicos diferentes durante o jogo. Um deles permanente, acho que no Gol Sul, fica um leão, as pessoas ganham umas regatas, impressionante, né? Para não ficar segurando o tempo inteiro, ganham umas regatas e formam um leão. Então teve mosaico de batimento cardíaco, teve mosaico com a frase "um clube, um sonho", que era de arrepiar, teve mosaico de LED, teve bandeirinha, teve aquelas faixas. Então foi uma festa, foi um negócio incrível e isso contagia os jogadores. Eu me lembro que no embarque para São Paulo, antes do jogo de ida, teve o Aero Lion, e os jogadores estavam cantando essas músicas. E eu acho muito legal quando a gente vê os jogadores cantando as músicas da torcida. Acho que rola um pertencimento muito forte. É uma química total, né? Sim. Uma química total, conexão. E falando do time em si, Zupac, a gente tem um trabalho do Juan Pablo Vojvoda, o segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro nesse momento. E como o Fortaleza foi caminhando passo a passo, né? Porque o Vojvoda tá lá agora, mas já teve um projeto com o Rogério Ceni de reestruturação de estrutura do clube também. Não só a gente falando do que a gente vê no campo, do que a gente vê de time, mas também de toda uma estrutura de um clube. Então, quando a gente fala de um time que luta para ser campeão, ou pelo menos para chegar às finais, a gente fala de um projeto que começa passo a passo. Talvez ele até demore para dar resultados, mas em algum momento você vai conseguir. Com certeza. E as duas fases são muito importantes. E conversando com as pessoas lá, estava conversando com o pessoal do clube sobre como é que foi quando o Rogério estava lá. E o Rogério
melhorou o gramado. Não, ele pediu, né, para que melhorasse o gramado. Ele pediu para que se montasse a academia do CT virada para o campo, para que os jogadores que estivessem machucados, estivessem na academia, de alguma forma estivessem inseridos no trabalho, não ficassem fechados numa academia, se sentissem parte de alguma forma. Melhoraram o refeitório, melhoraram as instalações do CT, hoje os jogadores concentram num hotel muito legal no CT, agora eles vão fazer uma área de lazer, assim, uma área para os jogadores poderem jogar, brincar, enfim, nos momentos que tiverem livre dentro da concentração. Então foi uma fase muito importante. E veio o Juan Pablo Vojvoda, que é um cara acima da média, eu não o conheci, eu conheci nessa cobertura, um cara acima da média, um tremendo técnico, o maior técnico da história do clube. E acho que o clube passou por um processo ano passado que foi fundamental para o que está vivendo esse ano, né? Ano passado jogou a Libertadores pela primeira vez, na fase de grupos, não tinha elenco para o calendário inteiro, fez um primeiro turno de Brasileirão na lanterna, com chance de cair, porque de fato era complicado. Quando caiu fora da Libertadores, no mata-mata para Estudiantes, respirou no Brasileiro. E aí, para esse ano, o Marcelo Paz entendeu o tamanho do desafio. Montou um elenco mais profundo, bem mais equilibrado, vários jogadores do banco do mesmo nível do que estão jogando. E mesmo o time caindo na fase preliminar, nas primeiras fases da Libertadores, perdeu para o Cerro Porteño, vem para a Sul-Americana e tem uma campanha de invencibilidade, uma tremenda campanha. Só uma derrota. E faz um grande brasileiro. Né? Então consegue tocar o calendário da mesma forma. Então o Fortaleza aprendeu com os seus erros, com as suas dificuldades, como lidar com um calendário que para ele não era comum antes, né? Então daqui para frente é só crescimento. E para quem que é seu jogador preferido no Fortaleza? Caio Alexandre. Esse tá demais. Né? Muito bom jogador. E acho que isso fala sobre outro ponto positivo do trabalho do Fortaleza, que é o monitoramento de mercado. São vários jogadores que a gente ou não conhecia, ou fazia tempo que não ouvia, que não estavam no radar dos grandes clubes. E ele foi lá e buscou. O Caio, um jogador que surgiu muito bem no Botafogo, foi para a MLS, estava no Vancouver Whitecaps lá, estava com alguma dificuldade de adaptação. O Leão foi lá, contratou o jogador, ele está por empréstimo, acho que ele bateu a meta de jogos, alguma meta de contrato, e aí vai ser comprado. E ele é aquele 8 clássico, o cara que controla o time, tem um passe muito bom, é o Thiago Alcântara do Fortaleza. Vai lá entre os zagueiros, pega a bola, distribui muito bem. Então tem o Marinho, que é a fumaça, tem o Pikachu, que quando entra também ajuda. Estrela, né? Estrela. Bom, né? Fez o gol da classificação. Tem muita gente, o Zé Wellison, que é um leão mesmo, um cara com vigor físico, o Tinga, que é uma bandeira desde quando o time estava na Série C, mas o Caio, para mim, é o que mais me encanta nesse time. Já jogando muito mesmo, eu acho que agora na janela aí, o Fortaleza que vai adquiri-lo, mas vai ter esses movimentos aí, claro os times tentando, né? Que se destaca. E é curioso porque eu não sei se muitos jogadores do Fortaleza vão ser assediados pelo mercado, porque é um time velho. A gente está acostumado a chamar o Corinthians de um time velho. Os times titulares que entraram na semifinal, o Fortaleza tinha a média de idade mais alta, acho que era 30 contra 29 do Corinthians. Então é um time de jogadores experientes. E talvez pela idade um pouquinho mais avançada, o mercado não olhe para eles com tanta fome, com tanta sede. Mas o Caio é mais novo e é um cara que cedo ou tarde ele vai despertar a atenção. Como o Hércules, o volante, também despertava, mas teve uma lesão grave e ficou fora. Acho que Palmeiras e Flamengo chegaram a monitorar o Hércules, que é um segundo volante também muito bom. E você citou individualmente alguns jogadores que são destaques dessa equipe do Fortaleza. Mas qual você acha que é o ponto forte do time, se você tivesse que escolher uma característica? Eu acho que é um time que se adapta muito bem. E esse é o trabalho do técnico. Ele tem um domínio sobre esse trabalho muito grande. Então é um time que, quando tem que ser um time de imposição, ele como foi nos jogos contra o Corinthians, principalmente no jogo da volta. E como resolveu rápido, né? Rápido, porque é um time muito competitivo, de muita intensidade. E quando precisa fazer outro tipo de jogo, que é esperar um pouquinho para recuperar a bola e acelerar, faz muito bem também. Veio jogar contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do São Paulo no Morumbi, sabendo a hora de recuperar e acelerar. Então é um time que sabe se adaptar às fases do jogo, porque o seu técnico tem um domínio muito grande do panorama, assim, do cenário como um todo, os jogadores assimilam. Então é um time que mesmo, assim, eu acho o Caio Alexandre melhor, outro pode achar o Lucero melhor. As individualidades, elas são mais espalhadas, porque o coletivo é muito forte. Ô Aline, uma das coisas do nosso, dentre tantas virtudes que ele tem, do nosso convidado, é que eu acho que você passou por todas as fases do jornalismo, né? Você fez produção também? Fiz, na rádio, eu entrei na Rádio Transamérica para fazer produção. Aí reportagem, aí vai comenta, apresentou já. Vai narrar, quebrando galho, joga em todos, tipo, parece que você jogaria no Fortaleza. Acho que porque eu já falei isso para alguns chefes meus, assim, eu não sou nota 10 em nada, mas eu não entrego abaixo do 7,5 em nada também. Então conta comigo, sabe? O que precisar, eu quebro o galho. Até para jogar bola. E narrar? Já narrei, não sou narrador, mas precisou, quebrou um galho,
narrei. Tipo, pandemia, agora na ESPN, que tá jogo remoto. Caiu a internet do narrador. Eu tava comentando, segura uns 5 minutos do jogo tranquilo. Né? E até pra jogar bola também, porque você já jogou bola comigo, eu sou ruim pra jogar bola. E por ser ruim pra jogar bola, eu virei goleiro quando eu era moleque. E aí eu virei um goleiro de nível 7. Só que aí a gente cresce, eu fiquei míope. Míope não pode ser goleiro, deixei de ser goleiro. Então eu sou um zagueiro ruim, sou um lateral esquerdo ruim, sou um goleiro ruim. Mas tô ali. Precisou, tô ali. Pode me chamar. Que bom demais. E nessas tuas experiências de áreas distintas, qual experiência assim que te marca, e quando você tem que citar um exemplo que essa pergunta devem te fazer, qual que é a que te trouxe muito mais ensinamento? Cara, assim, hoje eu estou comentarista, a gente nunca deixa de ser repórter, né? Porque, especialmente pela maneira que a mídia exige que a gente seja hoje, a gente está sempre apurando, enfim. Mas eu estou comentarista. Mas, assim, acho que o exercício da reportagem nos grandes eventos, eu acho que não tem nada no jornalismo que seja igual. Nada. Você ser repórter e estar em um grande evento esportivo é você viver a experiência máxima que isso pode dar. E vocês sabem muito bem disso, os dois. Então, e eu fiquei muito feliz em dividir a Copa da Rússia com você. Foi uma coisa que me deixou muito contente. A gente se encontra, inclusive, no dia do embarque para a Rússia. Verdade. Foi muito legal. Então, acho que esse é o máximo da nossa profissão. E eu espero poder viver isso em outros momentos e outras maneiras também. Agora, falando um pouquinho da LDU, uma final que a gente vai ter no dia 28 de outubro, em Punta del Este, a final da Conmebol Sul-Americana. O que você espera desse jogo? É um jogo único. A LDU, em casa, é um time fortíssimo. Muito forte. Às vezes encontra um pouco de dificuldade quando joga fora de casa. É um campo neutro agora, da mesma maneira para o Fortaleza. No nível do mar, né? No nível do mar, também. O que você imagina para essa partida? Eu acho que vai ser uma final muito equilibrada. De fato, a LDU, no seu mando, ela tem um diferencial muito grande. A gente viu nas quartas de final contra o São Paulo. São Paulo poderia ter saído de Quito eliminado. Né? Não seria surpresa se saísse com 3-0 de Quito. Naquele primeiro tempo. Conseguiu aí fazer o golzinho com o Lucas, trouxe para o Morumbi, pênalti, aquela loucura toda, mas é um time que em casa é muito forte, mas é um time com jogadores tão experientes e é um bom time de futebol que tem conseguido se virar fora também. Então, assim, é um time mais experimentado para esse tipo de competição do que o Fortaleza, mas eu acho que individualmente o Fortaleza é o melhor. O Fortaleza tem um trabalho mais consolidado, mas a LDU tem jogadores que são capazes de resolver o jogo. O Johan Cúlio, se estiver num dia bom, resolve o jogo. O Guerreiro, que é o nome mais famoso, mas o Guerreiro ele tem um começo muito complicado na LDU. Né? O Guerreiro, na semifinal, né, contra o Defensa e Justiça, aí ele vira o cara decisivo. Até então ele estava sofrendo, inclusive criticado. Com adaptação também, porque eu me lembro que contra o São Paulo ele falou que ele tinha chegado há pouco tempo lá, ainda não estava acostumado também com a altitude. E aí daqui no Morumbi ele faz na disputa de pênalti, provoca, tá? Ele cresce nesse tipo de momento. Tem o Piove, tem o Alvarado, enfim, é um time qualificado, é um bom time. Eu acho que vai ser uma final muito equilibrada. Eu acho muito difícil dar favoritismo nessa final. Daria, sei lá, talvez 52-48 para o Fortaleza, mas a LDU é um time plenamente capaz de chegar em ponta em Maldonado e ganhar a Sul-Americana. Porque os jogos que fez fora, como você falou, o Morumbi, por exemplo, embora o São Paulo tivesse o domínio de ações, de tentar, porque, óbvio, jogando no Morumbi, mas foi disciplinado taticamente. E teve contra-ataque. No primeiro tempo, principalmente, teve bastante contra-ataque contra o São Paulo. Bola na trave. Por exemplo, o jogo de São Paulo com a LDU foi, acho que uma semana depois, ou 2 semanas depois, do jogo da volta da Copa do Brasil de São Paulo e Corinthians. E o São Paulo tinha o mesmo desafio, reverter um 2-1. A postura da LDU e a postura do Corinthians dentro do Morumbi foi completamente diferente, né? Porque a LDU se defendeu bem e tinha contra-ataque. Então é um time malandro, é um time chato para jogar, vai ser uma final muito boa, e é um time que já foi campeão da Sul-Americana, ganhou do Fluminense. Ganhou a Libertadores do Fluminense e ganhou a Sul-Americana do Fluminense. Vai tentar ser bicampeão da competição. Esse é o trauma. E o curioso é que, se por acaso o LDU ganhar, pode ter um confronto Fluminense e LDU na Recopa, né? É verdade. A gente vai falar de Libertadores daqui a pouco. Então o Fluminense volta a jogar uma final de competição sul-americana no Maracanã, e a LDU volta a jogar uma decisão de campeonato sul-americano também, né? Então é um 2008 sendo espalhado nas 2 competições da Conmebol. Esse é o maior desafio do Fortaleza? Esse é o maior desafio do Fortaleza. E é curioso, porque jogo após jogo, né, nessa competição, a gente está usando a expressão, olha, Fortaleza joga hoje o mais importante da sua vida.
E de fato é. Só que pelo que o Fortaleza está vivendo, ele vai passar por vários primeiros momentos, vários jogos que vão ser os mais importantes, porque o time está crescendo. Então ele vai chegar numa Libertadores, vai chegar numa quartas de final de Libertadores, possivelmente, e vai ser o dia mais importante da história do Fortaleza. Então o próximo dia mais importante é o dia 28, e é um desafio muito grande que ele tem condição de ganhar. Agora, falando de Conmebol Libertadores, também temos uma final com muitos elementos entre Fluminense e Boca Juniors no dia 4 de novembro no estádio do Maracanã. Tivemos boas semifinais também, com muita emoção, né? Nos 2 jogos, na ida e na volta. Acho que mais na volta também, porque envolve a classificação, claro. Vamos falar primeiro do Fluminense, né? Que virada ali para cima do Internacional, que histórico, parecia, né? Que estava com tudo controlado ali, de repente o Fluminense vira e consegue essa vaga e o Inter não conseguia mais nem respirar. Foi tão histórico pela classificação pura e simples, já é histórico. E também me chamou a atenção porque assim, a gente está acostumado a ver o Fluminense como um time que joga bem. Acho que se a gente pegar a temporada inteira, não só Brasileirão, não só Libertadores, a temporada inteira, o Fluminense é o time que joga o melhor futebol do país em 2023, né? No Brasileirão é o Botafogo, mas no ano inteiro eu acho que é o Fluminense, dentro da média, mesmo com as suas oscilações. Só que se classificou jogando mal. Não foi um bom jogo do Fluminense no Beira-Rio, né? O Fluminense conseguiu virar no momento crucial do jogo, mas não foi uma grande atuação. E ainda assim esse time conseguiu, um time tão amparado nas suas boas atuações, conseguiu passar sem jogar tão bem. Isso mostra o tamanho do feito, um feito histórico, um jogo absurdo. O segundo gol do Fluminense é uma pintura, um gol lindíssimo, com personagens marcantes, não só o Diniz, que é a cara desse time, não só o Cano, que para mim será o rei da América, e é injusto que não seja, mas o surgimento do John Kennedy nesses jogos, né, como ele assumiu o protagonismo, é uma das grandes histórias da Libertadores, né, e vem muito forte para a final e com muito merecimento para a final. Até além o dele ultrapassa o esportivo, né? Tem um lado humano que total. O Diniz sempre toca nas coletivas. Consegue mexer. Ele teve problema, a questão social dele envolve bastante, o Diniz gosta de exaltar isso, né? E ele esteve no radar do São Paulo no começo do ano, porque ele estava emprestado para a Ferroviária. Paulistão. E o São Paulo tinha uma pessoa observando num jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Ferroviária. Estava observando o John Kennedy. E aí não se desenvolveu uma negociação, não foi para frente também, por motivos que naquele momento o clube entendeu que não seria legal tocar. E aí vem pelo comportamento do o que o Marcito fala também, né? Dessa importância do trabalho do Diniz. E muito trabalho que a gente não vê. Exato. Né? Que é lá dentro. E que acontece frequentemente, né? Que jovens são perdidos assim, né? Ele falou assim, né? E ele fala, e eu me lembro muito bem, eu cobri os jogos decisivos do Audax quando ele foi vice-campeão paulista com o Diniz. E naquela época, né, era um time pequeno, então o time era formado basicamente por jogadores revelados por clubes grandes, que não haviam estourado pelos clubes grandes e que rodaram no mundo da bola e foram parar no pequeno Audax. E a vitória dele era essa, a vitória dele era recuperar os caras, né? E esse é o grande tesão dele como técnico. E eu acho que quando isso dá certo, o trabalho anda de uma forma que é bonito de ver, os jogadores compram a ideia muito. E ele fez isso com o John Kennedy e certamente fez com vários outros casos que a gente nem sabe que ele fez. Mas ele fez. O Brenner no São Paulo. Também. Pensei no Brenner agora, por exemplo. Foi dos que tá. Muito que a gente não tem acesso, né? Mas a gente só sabe quando alguém fala. Então é importante também pra gente contar essas histórias, né, Zupac? Agora, com relação a essa final contra o Boca, de outro lado, um Boca que se classifica nos pênaltis. Aliás, chega uma final sem ganhar uma partida de mata-mata. É o anti-futebol, isso. O inimigo, que acontece tem alergia à vitória. Time? É o inimigo da vitória, Boca Juniors. É impressionante, cara. A gente se acostumou historicamente a olhar pro Once Caldas, né, o campeão de 2004, como o time mais retranqueiro, o mais alérgico à vitória para ganhar uma competição como essa. Aí vem o Boca Juniors desse ano, que faz uma fase de grupos ruim, passa em primeiro em um grupo ruim, era o grupo do Colo-Colo, Monagas, Deportivo Pereira. Não fez uma grande fase de grupos, e aí classifica para as oitavas de final todo mundo desconfiado do Boca Juniors. Paralelamente, para as oitavas de final, o River Plate contrata muita gente boa, e fala, então se tiver algum time argentino que vai chegar, vai ser o River Plate. E aí o Boca Juniors passa com 2 empates contra o Nacional, embora tenha trazido o Cavani, que estreou nos jogos contra o Nacional de Montevidéu, passa contra o Racing nos pênaltis com o Sérgio Romero já como grande personagem, e uma história incrível, porque ele torce para o Racing de maneira doentia. Impressionante. Você entra no Instagram do Sérgio Romero, tá lá, porteiro do Boca Juniors, pero com sentimentos pelo Racing. Isso tá na bio dele do Instagram. E aí ele foi lá e pegou pênalti contra o Racing, uma história incrível. E contra o Palmeiras, o que ele fez foi um negócio de louco. É um grande pegador de pênalti, né? E dos 90 minutos, ele pegou uma bike do Rony ali, que foi brincadeira no fim do jogo.
Então, o Boca Juniors contra o Palmeiras fez 2 bons jogos, dentro das suas limitações e características. No mais, não faz uma grande Libertadores. Mas o que os times fizeram daqui para trás já não importa mais. O que importa é o que vai acontecer no dia 4 de novembro. Com certeza. E o Fluminense, para mim, é favorito. Bem favorito. Bem favorito. Ficaria surpreso se o Fluminense perdesse o jogo nos 90 minutos. Mas é uma final, né? E na final, favoritismo às vezes fica... Você tá me olhando meio... Eu acho essa se tratando de Boca, eu acho essa declaração um pouco arriscada. Tem o respeito porque gigante. Tem aquilo que a gente tanto ama no futebol, faz parte disso, né? Faz. Essas místicas de coisa de camisa que a gente não consegue nem explicar. Se alguém que não gosta de futebol pergunta pra você, mas o que vocês falam de camisa? O que é isso? É difícil, às vezes, a gente chegar, né? Mas é essas coisas que acontecem com esses times que... O Boca é muito forte. Se o Boca vencer a Libertadores, ele empata com o Independiente, né? A sétima conquista. É histórico, é muito grande. Mas eu vejo uma diferença muito grande entre os times. Então, assim, eu espero ver um Fluminense com a cara do Fluminense. Final no Maracanã. Sabe que recentemente o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, participou do Bola da Vez lá na ESPN. Eu estava ouvindo esses dias. E aí ele falou algo que o Fluminense, eles tratam essa Libertadores como uma reparação histórica. Por causa de 2008. Final no Maracanã é para ser nosso. É uma reparação histórica e o Fluminense chegou na final. Não é possível que vai deixar escapar 2 finais no Maracanã. Ia ser muito frustrante. Nossa, não tem, eu acho que o torcedor não quer nem imaginar, porque eu acho que a única história que, na história da Libertadores, que teria um grau de comparativo e é até maior, o pesadelo, porque eu acho que essa é incomparável, não tem, acho, nenhum torcedor que mais sofreu em Libertadores do que o torcedor do América de Cali. Sim. Porque eles disputaram 3 finais consecutivas, perderam as 3, na última bola do jogo, com o gol do Aguirre em 87, voltam em 96 e perdem de novo pro River. Então, quarto... Aí eu acho que tá um pouco... Mas, assim, e aquela final do Fluminense, o Fluminense mete 3-0 no jogo da volta. 3 gols do Thiago Neves. Não, acho que o Bolanhos faz antes. 3-1. No começo, aí vira 3-1. E aí vai pros pênaltis. O Sebadios era o goleiro da LDU. O Fluminense tinha Dodô, tinha Conca, Coração Valente, que jogou muito contra o São Paulo. Todos eles foram bater os pênaltis, só craque, né? Conca perdeu, o Thiago Neves perdeu. O Thiago Neves fez 3 gols no tempo normal e perdeu uns pênaltis. O Washington perdeu. Foi uma loucura mesmo. Mas me fala uma coisa, 12ª final do Boca. A gente ouve assim, tem time que tá acostumado a jogar final, então sabe se comportar em final. E tem time que não tá acostumado a jogar final. É diferente. Você acha que isso acaba pesando na hora de um jogo? E tem esse detalhe, né? Que as equipes se classificaram agora, mas a final é no dia 4 de novembro. Então tem um tempinho até lá. Eu acho que tem mais a ver com os jogadores do que com o time. Porque você vai falar que o Marcelo não sabe jogar na final? Quem sabe jogar a final mais do que o Marcelo? Hoje, no futebol mundial. Quem não sabe. Né? O Fábio não sabe jogar uma final. O Cano, um cara super experiente. O Ganso, um cara super experiente. Então, é claro que o André nunca passou por esse momento. O Nino nunca passou por esse momento. O Felipe Melo não sabe jogar na final. Então, eu acho que isso diz mais sobre os jogadores do que sobre a camisa. Mas o Boca... Mas existe o outro lado, que é os jogadores confiarem na camisa que estão vestindo. Eu acho que os jogadores do Boca, mesmo aqueles que não são os mais experientes em final, o Barco, por exemplo, que é um menino, ele sabe que ele está jogando por um time que impõe respeito aos outros justamente pelo que ele é como time. Eu acho que isso dá uma crescida. E pelo que ele tem em volta. Sim, mas eu confio muito nos jogadores do Fluminense, porque eu acho que, no geral, muitos deles são jogadores acostumados. O Fluminense é um time muito experiente. Embora os meninos sejam muito bons, mas é um time muito experiente e tem o Cano, que é um centroavante dos anos 90 no tempo atual. A bola passa, ele guarda, como o Romário guardava, como esses caras guardavam. O Cano é uma coisa impressionante. Porque eu acho que nessas horas bate aqueles pensamentos no meio do jogo. Quer dizer, nunca joguei bola de maneira profissional. Embora tenha talento para tal. Nunca joguei bola, mas, por exemplo, o jogo tá 0-0, assim, no segundo tempo ainda. Sim. O Fluminense tá apertando, o jogo tá 0-0. Aí o Barco ou o Cavani pensam, se a gente levar para os pênaltis, o nosso goleiro, a gente vai ficar gigante. Sim. Aí essas coisas vão do outro lado. Também, ansiedade. Se a gente leva para os pênaltis, o cara vai passar a semana inteira sendo bombardeado, ele precisa, inclusive, não se amparar de não receber essas informações. Saber filtrar o que dá para receber, porque a semana inteira vai ser Fluminense 2008, repassando os lances da LDU, a imprensa pode ir para os pênaltis. Não pode ir para os pênaltis. Mas aí o jogador do Fluminense pensa, a torcida vai ficar um pouco tensa. Então essas coisas, nesses momentos, eu acho que um pouquinho acaba fazendo. O Diniz é um cara que nunca passou por isso também, e é um cara que a gente sabe que ele é muito
passional dentro de campo, né? É um cara que estoura, enérgico, ele é um cara muito ligado aos sentimentos, inclusive, às vezes, cruza a linha, né? A gente fala muito do Abel Ferreira, mas o Diniz, ele é expulso com uma frequência maior do que deveria, então ele é um cara que também tem que entender a dimensão do jogo e não deixar cruzar essa linha, mas é muita gente... Pode, inclusive, prejudicar, né, a equipe. Claro que pode. A gente viu o caso da Libertadores, a última Libertadores do Maracanã, do Cuca. Do Cuca, é isso, o Cuca se engalfinhou com o Marcos Rocha dentro do campo. Rolando para... E desestabilizou o time. Na sequência, o Santos toma o gol, acabou. Perdeu no 100º minuto, perdeu a final. Então, uma final com muitos elementos. E, embora seja uma final no Maracanã, vai ter muita gente da Argentina que vai vir, né? Então, vai ser uma invasão tal qual 2014, Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo no Maracanã. Aliás, os primeiros setores que estavam à venda estão esgotados, né? Da Conmebol Libertadores. 1, 2, já estão esgotados. E vai ser um jogaço, né? Para quem não torce pro Fluminense, para quem não torce pro Boca, é um dos eventos que para o continente. Vai ser uma final absurda, assim, muito bom. Se você tivesse que escolher um jogador da competição, primeiro eu quero um jogador de cada time finalista, mas um jogador da competição. E não necessariamente precisa ser dos finalistas. De repente, alguém te chamou a atenção lá atrás. Não, para mim o Cano é o craque da competição, assim, porque ele reúne tudo. Ele é o artilheiro da competição, com gols importantes, com gols bonitos, é um cara protagonista demais. Então, para mim, o Germán Cano é o rei da América para essa competição. Mas o Sérgio Romero é o cara que virou história, né? Se o Ener Valencia tivesse feito os gols que não fez e o Inter tivesse vencido a Libertadores com o Ener Valencia continuando o protagonismo que ele assumiu desde os duelos com o River, ele estaria nesse bolo aí. O Veiga tinha potencial para estar nesse bolo? Tinha também. Mas agora é Cano e Romero. Para mim são os dois nomes da competição para essa final. Coincidentemente vão ficar cara a cara, né? Vai ficar cara a cara. O sucesso do um é o insucesso do outro. Plenamente concordo com o Zupac. E dá para fazer essa na Conmebol Sul-Americana também? Eu não acho que a LDU... assim, o Fortaleza e São Paulo, para mim, foram os melhores times da competição. E o Bragantino, né? São os 3 melhores times da competição. O Fortaleza é mais difícil você olhar esse protagonista, né? Então, sei lá. O Marinho tem esse potencial para ser um cara de uma final? Tem. O Johan Julio do lado da LDU foi um cara muito importante na campanha? Foi também. Pensando no grande destaque da competição, o Cássio indiretamente foi um grande destaque da competição também, embora não tenha jogado a competição inteira, mas eu vou com o Caio Alexandre mesmo, do Fortaleza. Para mim, ele foi o melhor jogador da competição, estando no Fortaleza, que é um time que tem feito uma campanha muito bonita. E do outro lado, o Johan Julio, um cara mais do que o Paulo Guerreiro, pela competição como um todo. Claro que o olhar da final vai ficar em cima do Paulo, mas o Johan Julio é um cara que chama muito atenção pela campanha. Legal mesmo. E falando de Maracanã, você fez quantas finais no Maracanã? Na minha vida, uma. Copa América de 2019, Brasil e Peru. Eu cobri outros 2 títulos no Rio de Janeiro, mas era campeonato de pontos corridos. No Newton Santos, eu cobri o Fluminense campeão brasileiro em 2010, contra o Guarani, em gol do Emerson Sheik. E em 2015... Não, mais 2. Em 2015, em São Januário, Corinthians 1, Vasco 1, Corinthians campeão brasileiro. Em 2018, em São Januário, Palmeiras 1, Vasco 0, gol do Daverson. Palmeiras campeão brasileiro, mas aí tudo pontos corridos. Que memória, né? Mata-mata, só Copa América, voando. Brasil e Peru. Mas é diferente, né? Eu fiz a final da Copa do Brasil no Maracanã. Eu também. Desculpa, também. E aí é um negócio... Eu fiz 2022. Não foi o último jogo, né? Porque não foi o último jogo. É que, na verdade, em 2022, na Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, eu não estava na transmissão do jogo. Então, eu estava na arquibancada cobrindo pré e pós, mas estava na de 2022. Você foi na desse ano. E é muito legal, né? Independentemente de quem tá jogando no Maracanã. Porque, cara, o Maracanã, eu tinha, assim, antes de eu fazer meu primeiro jogo no Maracanã, aquela coisa de, vou fazer um jogo no Maracanã. Diferente. Né? E pro pessoal que trabalha no Rio é normal e tal, eles estão ali toda rodada. Agora, pra gente que não tem essa oportunidade, é muito diferente. É o estádio mais importante do futebol mundial, possivelmente. Acho que o Wembley e Maracanã, Centenário, acho que são os 3 estádios mais importantes do futebol mundial, mais emblemáticos do futebol mundial. E é muito impactante. E a gente mede como é impactante quando os times de fora vêm jogar no Maracanã e quando a delegação chega, quando os caras vão pro gramado, a quantidade de celular que eles sacam para fazer vídeo, para fazer foto, tipo, eu estou no Maracanã. Sim. E eu imagino jogar uma final no Maracanã, né? Assim, acompanhar, torcer numa final do Maracanã é incrível, trabalhar em uma final do Maracanã é incrível, mas você jogar uma final no Maraca é para poucos, né?
E é muito legal. Pena pra galera do Palmeiras e do Santos em 2020, que era ainda estádio fechado por causa da pandemia. Tinha só um público restrito. Em meio à né? pandemia, estavam saindo da pandemia. Mas agora realmente. vai ser uma coisa Agora de louco. vai E pra sorte do Maracanã, tem um time do Rio envolvido na final, né? Então acho que pra história dessa final, cresce bastante. E histórias, falando em história. Histórias. Resenha. O que você lembra, assim, que te marcou de cobertura de Conmebol Libertadores ou da Conmebol Sul-Americana também? Pode ser recente, pode ser mais antiga. São coberturas muito legais, assim, cara. Eu sempre gostei muito de fazer as coberturas dos campeonatos sul-americanos. A primeira que eu fiz foi em 2010. Eu trabalhava na Rádio Globo. Eu fui cobrir São Paulo e Once Caldas. São Paulo perdeu para o Once Caldas por 2-1. Essa viagem tem uma história engraçada. Foi minha primeira viagem internacional para cobrir. O Ricardo Gomes era o técnico do São Paulo e ele não foi porque ele tinha tido um AVC um jogo antes. Lembra que o Ricardo teve um AVC? Contra o Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Contra o Palmeiras. E aí o Milton Cruz comandou São Paulo contra o Once Caldas. Era o Juan Carlos Osório, técnico do Once Caldas. Conhecemos ele lá, foi muito legal. E eu estava super apreensivo, minha primeira viagem, aquela coisa toda e tal. E eu estava na Rádio Globo e na CBN. Eu fiz o jogo pela... Foi uma loucura, que eu fiz o pré-jogo pela Rádio Globo, o jogo pela CBN e o pós-jogo com as duas rádios em cadeia. Uma doideira. Na hora do jogo, eu estava na Colômbia e o saudoso Deva Pascovitch, que nos deixou no acidente da Chape, infelizmente, o Deva estava narrando o jogo aqui de São Paulo. E beleza, jogo rolando e eu ali dando as reportagens. De repente, o sinal do Sport TV, que era quem transmitia o jogo, caiu. Ou seja, quem estava narrando pela TV, não tinha mais jogo para narrar. E o Deva simplesmente jogou para mim. Falou, narra aí, Zupac, na minha primeira viagem, cara. Olha a bomba. E as viagens naquela época, as conexões elas eram ruins, então tinha muito delay no ouvido. Então eu comecei a narrar uns 5 minutos e a voz voltando na minha orelha, e eu empolgado com o momento, e eu achei que eu estava arrasando, e eles estavam de fato adorando. Foi muito divertido. Que momento. Eu sei que anos depois, eu achei esse áudio, eu fui ouvir, eu falei, nossa, que vergonha, cara. Mas na hora eu achei que foi o máximo e eles adoraram também. E foi muito legal, foi muito marcante. Um marco. A gente dividia cobertura de São Paulo nessa época. Muito. Eu lembro dessa viagem, os Relatos. Eu não fui, foi um companheiro, mas eu lembro dos Relatos. Do lance. Isso, exatamente. Eu lembro que a gente esteve junto em uma em 2013 em Medellín, São Paulo e Atlético Nacional de Medellín. Também era o Osório, técnico do Atlético Nacional. São Paulo perde. São Paulo foi eliminado, acho que lá. Foi semifinal, acho que ganhou, perdeu lá, 1-0, aí aqui voltou, pênalti. Isso. Tem outra história que eu gosto muito, que foi em 2013, eu fui fazer São Paulo e Arsenal de Sarandi, no estádio do Arsenal, um estádio pequenininho, acanhado, mas legal de conhecer também, São Paulo do Ney Franco. E aí, beleza, tô viajando, agora que o avião pousa, eu ligo o telefone, ligo o celular, chega um recado do meu chefe, ele falou, larga, o jogo era numa terça, eu cheguei lá na segunda-feira de manhã. Falou, hoje tem treino de São Paulo, larga o treino de São Paulo, porque acabou o conclave no Vaticano, acabaram de escolher o Papa é argentino, é o Papa atual, vai cobrir o Papa, vai pra rua, vai fazer entradas. E eu sou judeu, eu não sou católico, eu não entendo nada da religião católica. E eu falei, o que eu vou... Caramba, cara. Aí eu fui pro hotel... Você não tinha muito Google ali naquele momento, né? E, porra, eu não sabia, eu tinha pouco tempo, eu tinha que ir perto da Casa Rosada, ali em Buenos Aires, que ia ter uma passeata, sei lá, um movimento, não sei o quê. E eu falei, o que eu vou fazer, Aí eu cheguei no meu hotel, larguei as malas e liguei a TV. Quando eu liguei a TV, estava tendo uma entrevista coletiva do arcebispo de Buenos Aires sobre o Papa. Aí eu peguei meu gravador, grudei na televisão, gravei a entrevista, mandei essa entrevista para a rádio e falei, estive na entrevista do arcebispo aqui, pode me ligar, vamos nessa. Aí me ligaram, eu coloquei a entrevista no ar, fui pra rua, entrevistei brasileiros que estavam lá, argentinos, sobre o Papa, foi uma comoção, é isso. Parecia que a Argentina tinha ganhado a Copa do Mundo, que foi um momento de muita emoção, de muita fé, de muita emoção. E aí, no dia seguinte, fiz o jogo e tal, mas larguei o jogo aqui na véspera para contar a história do Papa. Jornalismo é dinâmico e a versatilidade precisa aparecer, né? Exatamente. Você que também se vira sempre. E naquele momento ele não tinha ali vídeo, por exemplo, né? Que hoje a gente trabalha muito com vídeo. Fácil. Naquele momento era só o celular ali, ligar. Dava para enganar mais fácil. Você não engana, tô aqui, tô te vendo, você não tá aí. Aí eu podia falar que eu tava ao lado do Papa, se eu quisesse, né?
Muitas histórias. Isso que é muito legal, né? Quando a gente faz essas coberturas. A minha internacional primeira foi a final da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em Montevidéu, 2021. Foi a minha primeira. Só isso. Não, mas vocês pegaram uma época que vocês viajavam pra caramba. A gente pegou um período mais restrito. Sabe que em 2012 foi o primeiro ano que eu cobri o Corinthians. Foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores. E acho que o Marco Belo, da Rádio Transamérica, e o Mauro Naves, que hoje trabalha comigo, na época trabalhava na TV Globo, fomos os únicos que fomos nos 14 jogos do Corinthians da Libertadores. Mas, Gustavo Zupac, estamos chegando ao fim do nosso videocast Pause é Power. A gente poderia ficar mais um tempão, passa contando histórias. Passa rápido demais. Muito bom. A gente queria te agradecer pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Parabenizar por essa carreira, né? Exatamente. Prazer dividi-la com vocês, sempre encontrá-los nos estádios, nos CTs, nos treinos, e aqui também parabenizar pelo trabalho de vocês que eu estou sempre acompanhando. Valeu, Márcio Porto, Marcito. Não te chamei de Marcito nenhuma vez, hein? Seja a primeira de muitas. Exatamente. Boa parceria. Feliz de trabalhar com você. Boas finais para todo mundo, né? Exatamente, teremos boas finais. Bom, a gente fica por aqui com o nosso videocast Pause é Power, o videocast da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana, apresentado por Powerade. Até mais!